Buenos dias, ninhos! Tudo bem com vocês, meninos? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, porque continua, né? Vamos continuar nos cuidando. Espero que vocês tenham descansado bastante, porque agora nós temos que voltar revigorado, porque nós temos um semestre, vamos assim dizer, curto, né? Que é menor do que do início do ano, que tem praticamente quase um mês a mais. Então nós temos que encerrar as atividades antes, né? Então vamos fazer de tudo para nós entregarmos nas datas marcada pelos professores os trabalhos, fazer as provas, deixar tudo em dia bonitinho para não ter atraso no fechamento, certo, meninos? Bom, o que nós vamos fazer? Hoje já vamos começar com o capítulo 5, porque nós não podemos parar, né? O capítulo 5 tá falando assim na página 82. Entre direitos e deveres. O que nós entendemos por entre direitos e deveres? Eu sei que eu tenho alguns deveres a cumprir, a realizar, sou obrigada a fazer algumas coisas para poder conviver bem na sociedade, ou seja, eu tenho que obedecer algumas regras, algumas ordens, né, para que eu possa conviver bem com o meu próximo. Também tenho os meus direitos, eu sei quais são os meus direitos, né? Principalmente as crianças, nós temos o direito de viver bem, de ter uma moradia, de se alimentar, direito de ter saúde pública, nós temos o direito de estudar. Então são os nossos direitos e deveres. Bom, aqui tem a imagem 1, né? A imagem 1 tem uma estátua vendada, né? Ela é o símbolo do quê? A primeira pergunta fala qual é o símbolo dessa estátua, mas antes vamos falar um pouquinho dela, né? Essa estátua, o nome dela é Temis. Ela é o símbolo, né, dos advogados aí dos alunos que estudam direito, né, dos advogados. Então, o nome dela é Temis. Ela era conselheira de Zeus. Zeus, na mitologia, os deuses ficavam lá no Monte Olimpo, né, que era no lugar mais alto da Grécia Antiga. Então, a Temis ficava do lado de Zeus o tempo todo para aconselhá-lo, né, a como conduzir tudo, né? Ela era conhecida como deusa, ou é conhecida, né, como a deusa da justiça. É conhecida como a deusa da justiça. O que ela representa? Ela representa a ordem, a lei e proteção aos oprimidos. Por isso que ela é o símbolo do direito. De direito, né? Aí na figura 2 nós temos algumas pessoas, vocês percebem que cada uma é de um jeito. Uma estudante está se formando, a outra é um médico com telescópio, ele é um médico. Aí tem do lado um homem todo bem arrumado de gravata, né? Que ele está representando aí um executivo, quem sabe até um advogado, né? Tem várias pessoas, enfermeira, tem médico, tem estudante, certo? Cada um são pessoas comuns, né? No nosso meio. Aí aparecem outras imagens aqui do lado na 3, como uma criança com a boca tampada e com um X em cima, proibido, né? Então, essa criança está sofrendo algum tipo de acoso, que chamamos em espanhol, ou seja, tipo de uma repressão, um bullying, alguma coisa assim. Essa está sendo proibida de falar, né? Aqui no figura 4 tem a foto de um menino abaixado, chorando, parece que ele foi castigado, a foto de um pai, um jeito prepotente com a mão na cintura, tipo impondo autoridade. Embaixo tem uma mão, assim, em volta de várias pessoas que estão de mão dada, né? Ela representa, aqui parece que é a mão de uma mulher, mas para mim representa a proteção de Deus, mas também a proteção da mulher como mãe, né? E outra proteção também, que tem o pai, a proteção do pai. Ele tem essa imagem de pai protetor, né? E aqui na figura 6 tem uma imagem diferente, que são 2 homens de braço. Percebe-se que eles estão com traje de casamento, parece que eles estão se casando com uma florzinha na mão. É uma coisa diferente, mas que hoje em dia também acontece muito, né? Cada um faz o que acha melhor para si. Nós não podemos falar ele está errado. Não, a gente simplesmente está vendo, é uma coisa, ninguém pode se meter na vida de ninguém, eu não posso mexer com o sentimento de ninguém, e cada um faz o que acha melhor, porque todos conhecem seus direitos e deveres, né?
Então nós temos algumas imagens aqui, tem umas perguntas, vocês vão responder essa questão, são 5 questões aqui que vocês vão responder no caderninho de vocês. Na volta às aulas, quando voltarmos às aulas presenciais, eu vou estar dando uma olhada nisso, tá, gente? Então não deixe de fazer os exercícios no caderno, certo? Tem algumas perguntas aqui que fala sobre as imagens, o que representa essas imagens, qual é a relação de uma imagem e outra, o que você acha da imagem tal, por que a criança está de boca fechada, está com um X em cima, ela está sendo reprimida, não está podendo falar, de repente sofrendo um tipo de um bullying, alguma coisa, né? Então é isso que vocês vão responder. Página 84, nós temos aqui um texto, né? O professor entra em sala de aula e o professor fala com as crianças e fala assim, bom, eu vou, antes de mais nada, eu vou fazer a chamada. Ele começa a chamar, de repente, ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu tô com pressa, quem é que faltou? Alguém sabe quem faltou? Aí na hora a Ania diz assim, sim, professor, eu sei. Quem faltou foi a Guadalupe e Daniel. Aí o outro, Jaime, já fala, né? Ah, sim, eles estão faltando já faz 2 semanas. Aí fala assim, mas eu também vi eles vendendo doce, né? No Farol. Aí o professor já fica indignado, porque fala, como assim vendendo doce, eles são obrigados? Daí a menina explica, a Ania, né? Não, é que os pais deles estão desempregados e ela precisa vender doce para levar algum dinheiro para casa para poder comprar uma alimentação, porque eles não têm mais nada em casa, né? E o menino, Daniel? O Daniel, ele lava vidros, né, dos carros quando para no Farol, ele lava os vidros e ganha sempre uma graninha também para ajudar na família. E o professor fica indignado dele falar sobre o direito, que as crianças têm direito de estudar até certa idade, é direito de estudar e não a obrigação de trabalhar, né? Que é a obrigação de trabalhar dos adultos. Então ele fala sobre o direito universal das crianças, que nós temos aqui o ECA para eles, é o DUDH, né? Direito, que eles falam que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ele cita essa declaração. Então aqui no texto ele acaba indignado, dizendo que tem que ser comunicado, vamos dizer aqui, o conselho tutelar para que tomem alguma providência, que a criança precisa estudar e não pode o tempo todo ficar trabalhando e deixar de vir para a escola, né? Aí eu vou fazer com vocês a questão número 1 da página 85, certo? Começa pedindo para vocês relacionar as falas, né, o porquê das falas, à pessoa. Então vamos lá. A letra A diz assim, quem apresenta o problema ao professor? Quem começou foi a Ania, né, logo no começo do texto. Então, a Ania. Depois, viu seus colegas trabalhando na rua, em Lacaille. Quem é que viu os colegas trabalhando na rua? Foi o Xavier, né, que é Javier. Javier viu as crianças no Farol. Aí faz 2 semanas que eles não vêm ao cole. Então uma outra pessoa, eles estavam falando de quem? Quem é que não vai ao colégio já há 2 semanas? Guadalupe e Daniel. D. Vende doces na rua. Quem é que vende doce na rua? A Lupe. É quem lava os vidros do coche, dos carros? Daniel. F. Disse que a Lupe não gosta de trabalhar nas ruas. Quem falou? A amiguinha dela, Verônica. Ela fala, ela não gosta, ela fica muito envergonhada, ela é tímida, ela vive triste por conta disso, né? Ok? Então ficou D, F, C, A e B, de bola. Aí vocês vão responder a questão número 2, as questões número 2, a questão, né, tem A, B, C, D, E. São 5 perguntas dentro dessa questão número 2, ok? Vocês vão responder, tá bem claro, né, porque os alunos comentam com o professor, porque alguém iniciou a conversa. Quais a relação do parentesco? Eles são primos, vão procurar no texto. Por quê? E explica o professor sobre educação. O que ele explica? Ele explica que cada um tem suas responsabilidades e que as crianças devem ter os seus responsáveis, né? E iria falar com eles, para que isso não acontecesse mais. O documento legal menciona o professor para justificar a explicação. Ele fala que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que a criança não pode trabalhar, que ela tem que apenas estudar, é isso. Como é o perfil psicológico de Lupe, que é a Guadalupe? A amiguinha dela, Verônica, falou que ela é tímida e vive triste. Então ela é uma pessoa tímida e triste, por causa da situação.
Vocês vão responder a número 3, colocar se é verdadeiro ou falso, ok? Tá super simples. Aí, para a próxima aula, nós vamos corrigir. Já tem aqui, nós vamos ter o auxílio também da lousa, que eu consegui uma lousa, né, para nós. Aqui, então, vai ficar mais fácil para marcar aqui as respostas, para tirar dúvida, para dar exemplos, né? Como hoje eu usei para falar da deusa Tênis, né? Ok, meninos? Mais uma vez, bem-vindos, como vocês visto, bem-vindos. E até a próxima aula, hasta a próxima classe, ok?